Quando eu comecei no jornalismo, ainda como estudante, no início dos anos 80, na primeira metade dos anos 1980, quando ingressei na faculdade, comecei a trabalhar aqui na Bahia, em Salvador, capital da Bahia. Existiam jornais diários, Jornal à Tarde, que era o jornal mais antigo em circulação, criado por Ernesto Simões Filho, ainda em 1912. Circulava também como concorrentes do Jornal à Tarde o Jornal da Bahia, que era um jornal também importante, ligado ao partido, não ligado ao Partido Comunista, mas o seu proprietário, João Falcão, tinha criado uma redação com intelectuais, né? Glauber Rocha, por exemplo, trabalhou no Jornal da Bahia, circulava, era o principal concorrente do Jornal à Tarde. Circulava também diariamente o jornal de Assis Chateaubriand, Diários Associados, o jornal chamado Diário de Notícias. Circulava já também, nesse período, diariamente, a Tribuna da Bahia, que foi um jornal criado no final dos anos 60, o início dos anos 70, que teve como diretor de redação o João Ubaldo Ribeiro, depois escritor João Ubaldo Ribeiro. Então você tinha, portanto, à tarde, Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia, Diário de Notícias e o Correio da Bahia, que foi criado por Antônio Carlos Magalhães, depois dele ter quase que estrangulado, a estratégia dele estrangular os jornais adversários, a exemplo do Jornal da Bahia, que fazia-lhes críticas à sua administração desde os tempos da prefeitura e depois o governo dele nos anos 1970, assim como também a Tribuna da Bahia mantinha uma linha editorial de distanciamento ao carlismo. Então ele criou o Correio em 1979. Então você tinha circulando esses jornais, competindo por audiência, competindo em circulação e em prestígio. Hoje, estamos em 2019, praticamente não existe concorrência no jornalismo diário aqui na Bahia. Eu digo jornalismo impresso. Você só tem mesmo um jornal, praticamente apenas um jornal digno desse nome, que é o jornal da família de Antônio Carlos Magalhães, é o jornal Correio. Foi o primeiro jornal, conforme eu disse no vídeo anterior, no qual trabalhei ainda como estudante ou assim que ingressei na faculdade. Naquele tempo não havia exigência do diploma para exercer como jornalista, não existia exigência do diploma. Nós estávamos numa fase de transição, porque essa exigência do diploma para exercer a atividade jornalística, ela foi estabelecida por uma lei a partir de pressões feitas pelos sindicatos de jornalistas. O governo militar, a ditadura militar, em 1968, se não estou enganado, aprovou uma lei garantindo a reserva de mercado como jornalista para trabalhar em redação de jornal, como repórter, jornalista, o repórter fotográfico, aqueles que tivessem o diploma de jornalista. Entretanto, a lei é de 68, se não me engano é 68 ou 69, ela deu uma carência de 10 anos, ou seja, somente dali a 10 ou 15 anos, depois de 68 ou 69, é que se passaria mesmo a exigir o diploma de jornalismo para trabalhar em redação. Na época em que eu comecei a trabalhar como foca, somente à tarde, o Jornal à Tarde, cuja redação era dirigida pelo saudoso Jorge Calmon, era quem fazia essa exigência. Em todos os jornais não, Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia e mesmo o Correio, não havia essa limitação. Por isso eu e outros, Raimundo Brandão, que foi meu colega
ingressamos juntos na faculdade, eu, Raimundo Brandão, Ademir Monteiro. Lembro-me que foram esses 3 estudantes que foram selecionados na redação do Correio, assim que o Correio começou a funcionar, no início dos anos 80. Era uma redação palpitante. Eu falei no vídeo anterior, o diretor de redação, lembrei o nome dele, Sérgio Toniello. Sérgio Toniello era quem dirigia a redação, um homem contratado por Antônio Carlos Magalhães, juntamente com Antônio Carlos Santos, que era um gaúcho. A editora de Internacional, se não me engano, também era uma pessoa lá de São Paulo, uma pessoa profissionalíssima. Então era uma redação palpitante, né? Você tinha lá esse que agora continua no Correio, né? O Marrom, esqueci o nome dele, mas ele é mais conhecido hoje como Marrom. Ele sempre gostou desse jornalismo de fofocas, que a gente chama de gossip, né? Você tinha ali o Gutenberg Cruz como editor do Caderno Cultural. Aliás, Gutenberg Cruz fez um belo trabalho. Gutenberg Cruz, esse jornalista que dirigia, editava o Caderno Cultural, que era um dos cadernos culturais à época do Correio, mais lidos, apesar do Correio não ser levado a sério, mas havia uma exceção no Correio, que era exatamente o Caderno Cultural. Ele era muito mais lido do que o Caderno Cultural dos outros concorrentes, o Caderno B, o segundo caderno, porque Gutenberg Cruz, ele montou um projeto editorial na área cultural extremamente palpitante, né? Convidou algumas pessoas para ser colunistas, deu a mim, eu ainda no início da minha carreira, ele me deu uma coluna de literatura. Então por um tempo, até quando eu quis, eu editei uma coluna de literatura, porque naquele tempo os jornais tinham páginas literárias, né, de resenhas literárias, de concurso de poesia, concurso de contos. Lembro que a minha primeira poesia foi publicada no suplemento cultural do jornal à tarde. Na época, a página aos sábados de literatura do jornal à tarde era uma página vibrante. Ela era dirigida pelo poeta Fred Souza Castro, e ainda me lembro lá no Calabar, quando comprei o jornal, no Calabar mostrei aos meus colegas o meu primeiro poema, chamava-se Pó. E também à tarde o Caderno Cultural promovia também concursos, né? Eu ganhei alguns desses concursos, publicando tanto poesia quanto contos. O meu primeiro conto vencedor de um concurso foi publicado, se não estou enganado, no suplemento literário do Jornal da Bahia, né? Mas publiquei nesses suplementos culturais e literários, que eram algo vibrante. Em geral, era aos sábados que circulava o suplemento literário. Havia crítica literária nos jornais, não só crítica literária, crítica de arte. Gutenberg Cruz, por exemplo, ele favoreceu muito no Caderno Cultural do Correio, aquela época, né, o desenvolvimento dos quadrinhos, né, das histórias em quadrinhos. Ele revelou alguns quadrinistas, né, da terra, alguns quadrinistas locais. Então, ele próprio, Gutenberg Cruz, é um aficionado por quadrinhos e reservou lá uma página semanal para a publicação de quadrinhos originais. Então era uma redação vibrante, e eu à frente da coluna de literatura, né, recebia vários livros para resenhar e comentar, resenhava e comentava, até que resolvi por conta própria deixar o Correio. Se vocês forem procurar nos arquivos do Correio, vocês vão identificar lá, na minha última coluna como colunista do Correio, minha despedida antecipada. Então eu vou dar continuidade a essa série sobre jornalismo, e vocês divulguem
esse conteúdo e se inscreva nesse canal. Amanhã falarei mais, amanhã não, no próximo vídeo falarei mais das questões políticas relacionadas ao estado da arte do jornalismo no Brasil e particularmente com destaque para a Bahia. Um abraço.